Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui da EFON, vestibular aí que dá acesso à escola de formação para a Marinha, né? Você que está estudando aí para vestibulares militares, questão que sempre aparece por aqui, que é uma questão um pouquinho mais avançada do que a gente está acostumado quando se fala de trocas de calor, né? Normalmente a gente fala de duas misturas em líquidos, dos dois líquidos em temperaturas diferentes que são colocados em contato e quando depois de um certo tempo chegam numa temperatura de equilíbrio. Isso não acontece na situação onde a gente tem um líquido e um sólido, por exemplo, que é o caso. A gente tem que ter uma abordagem um pouquinho diferente. E se você tem dificuldade nesses temas de exercícios, você chegou no lugar certo. Espero que você entenda como resolver não só esse exercício, mas qualquer exercício que aparecer aqui para você. Bora lá então? Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve lá, é facinho aqui. E também nos ajude aí, dando um like aqui, se ficar com alguma dúvida, pergunte para a gente. Então ele fala aqui um calorímetro de capacidade térmica desprezível, que eu já chamo sua atenção. Quando a gente fala de capacidade térmica desprezível para o calorímetro, quer dizer que o calorímetro não troca calor com o recipiente. Então, só haverá trocas de calor em quem está lá dentro do calorímetro, que o calorímetro é o recipiente que a gente tem. Então foi misturado 1 quilo de água 40 e 500 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Então veja, aqui você já percebe de cara que existe líquido e sólido. Então já precisamos ter um pouquinho mais de cuidado na análise. Quando você estiver fazendo exercício e aparecer a situação, já fica mais atento. Após o equilíbrio térmico, a massa de água em gramas encontrada no calorímetro. Então a pergunta dele mesmo é a massa de água em gramas. O que que nós temos lá dentro? Nós temos de água, seja no estado sólido ou no estado líquido, nós temos 1,5 kg, né? 1.500 gramas de água e gelo misturadas nele. Só que a pergunta dele é a massa de água, aí ele quer dizer água no estado líquido, que a gente vai ter. Por quê? Porque quando há essa mistura, eles trocam calores entre si e o gelo pode se derreter ou de repente até a água pode se solidificar. A gente vai estudar isso e vou te dizer como se faz esse modelo. Pega essa dica aqui, ó. Quando tiver situação aqui, a melhor solução, penso eu, é nós criarmos um gráfico. Como assim, William? Ó, cria um gráfico aqui de temperatura e você vai ver que vai dar certo. Qualquer exercício que você encontrar essa situação, vai dar certo. Pega o gráfico de temperatura e aqui de calor. Fechou. Então a gente já tem essas primeiras informações aqui. Quando a gente coloca esse caso, o que que a gente pode já anotar aqui de cara? Primeiro, que aqui a gente tem uma temperatura inicial de menos 10 graus Celsius. Tá meio feinho aqui, deixa eu puxar aqui. Menos 10 graus aqui é a temperatura inicial dele. Aí o que que a gente pega? Pega e faz o nosso caminho até esse menos 10 virar água a zero. Água não, água a zero não, gelo a zero, né? Porque veja, no primeiro momento eu vou sair de gelo a menos 10 e vou, quando aquecido, fornecido calor para esse gelo, o primeiro passo que ele vai fazer é até ele chegar em gelo a 0 graus Celsius. E isso aqui a gente consegue calcular, né? Espero que você se lembre. A gente usa o chamado Ki-macete. Deixa eu usar aqui a letrinha um pouquinho menor. Ki-macete. Espero que você se recorde dele aqui, ó. Ki-macete. Bom, quanto de calor é necessário? Que a gente vai marcar esse ponto aqui na unidade de calor, ó. São de gelo 500 gramas. O calor específico aqui dele ele poderia ter me ajudado, né? Ele colocou 0,55, poderia colocar meio, né? Mas vamos colocar 0,55, que é a unidade que ele está nos dando. Maravilha. E a variação de temperatura é afinal zero menos 10. Boa. Quando se faz isso, a gente fazendo essa conta, isso dá 500 vezes 0,55 vezes 10. Isso é 500 vezes 5,5. Se eu fizer essa conta, depois confira aí, dá 2.750 calorias. Pronto. Então, o primeiro ponto aqui de calorias são necessários 2.750 calorias. Maravilha. Vamos fazer aqui a quantidade de calor necessária para que todo esse gelo derreta, porque até então eu não sei a que temperatura a gente chegou, né? A gente não sabe quanto de calor ele gastou
nesse aquecimento. Se a temperatura de equilíbrio foi 0, se foi 10, se foi menos 5, enfim. A gente sabe que para sair de menos 10 e chegar a zero, foram necessários 2.750 calorias. Tá bom. Agora, para que esse gelo, vamos chamar isso aqui de Q do gelo, e vamos chamar isso aqui de QL, tá? Que é de calor latente. Para que esse gelo se derreta, eu tenho que ter aqui 500, que é o total, vezes 80. Aqui nós estamos fazendo uma hipótese, imaginando que isso chegue na resposta, né? Então, veja que isso aqui teria que ter 40.000 calorias. Maravilha, 40.000. 500 vezes 80, 40.000. Então, significa que nesse processo, para que o gelo consiga sair de menos 10 e chegar até água a zero, que nesse processo aqui ele derrete por inteiro, né? Eu vou ter que ter no total 47.000, vou colocar aqui embaixo para ficar mais fácil a gente visualizar, 47.250, não, perdão, 42.750. Pronto, ó. Então, essa é a quantidade de calor necessária para que o gelo aumente sua temperatura de menos 10 para zero e depois consiga derreter ele por completo. Então, nesse processo, se eu não tiver uma quantidade de 42.750 calorias, eu não vou conseguir fazer o completo derretimento do gelo. Ele não vai se derreter por completo. E aí, o que que a gente vai ter que fazer? Vamos calcular quanto de calor é necessário para que a água a 40 graus Celsius chegue a zero. Se, aqui nós temos algumas condições, veja, se ela for, eu sair do 40 aqui, deixa eu anotar aqui, se eu sair do 40, aqui ó, marquei 40 graus aqui. Se eu sair do 40 e cheguei lá no, por exemplo, aqui, nesse ponto aqui, ó, se foi necessário essa quantidade de calor aqui para a gente chegar numa temperatura, foi maior, né? Imagine que eu cheguei numa quantidade de calor maior do que 42.750. O que vai significar isso? Que a temperatura de equilíbrio vai estar aqui, ó. Eu vou precisar fornecer um pouquinho mais de calor para que chegue no equilíbrio. E não é. Vamos avaliar, vamos ver, né? Se isso vai acontecer. Ou então, de repente, eu posso bater que dá exatamente o 42.750. O que vai querer dizer isso? Que todo o gelo vai ser derretido, os 500 gramas de gelo vão ser derretidos e a quantidade de água de 1 quilo vai chegar na temperatura de zero. Então, o que foi fornecido de calor, aqui, ó, o que o gelo recebeu, ele foi recebido da água, né? A água perdeu essa quantidade de calor, exatamente 42.750, e nesse ponto eles se encontraram. Ou então, uma terceira opção é quando ele não bate os 42.750. E isso vai querer dizer para a gente, olha, só uma parte desse gelo vai ser derretido, e a gente vai descobrir. Mas vamos ver qual situação vai acontecer essa linha verde aqui. Então veja, ó, para a água, a gente vai ter que usar a quantidade de água, H2O, vai ser MC delta θ. Isso aqui vai ser dado são 1.000 gramas, o calor específico da água é 1 e a variação de temperatura é 0 menos 40. Isso daqui vai dar menos 40.000 calorias. Olha só o que a gente chegou de solução, então. Quer dizer que para sair de menos de 40 e chegar até zero, eu tenho que fornecer menos, eu tenho que perder menos do que 42.750. O que quer dizer isso para a gente? Que a minha mistura vai chegar num equilíbrio em um ponto entre o início do período de fusão até o final dela. Então quer dizer que a temperatura final ela não vai estar depois de 0 graus Celsius, ela vai estar nesse intervalo. Ele está no 40.000, ele está nesse ponto aqui. E é isso que a gente vai encontrar agora. Veja, ó, seguindo, como é uma mistura, a gente pode falar que a quantidade de calor desse sistema, né, a quantidade de calor recebida e a quantidade de calor perdida é a mesma. Então, a quantidade de calor aqui do gelo, mais a quantidade de calor latente, mais a quantidade de calor da água, tudo isso tem que dar zero. Como eu sei que a temperatura
de equilíbrio está no zero, né? Ela está no zero aqui, ela não foi ultrapassada no intervalo aqui, né? O que que a gente pode dizer? Ó? Eu tenho que toda a quantidade de calor do gelo, os 2.750, mais a massa de gelo que derreteu, vezes o L, que é 80, mais, aí aqui mais menos, né? Menos 40 mil. Menos 40 mil, tudo isso é igual a zero. Vamos subir um pouquinho aqui para a gente poder continuar esse exercício. Aqui que a gente vai fazer, aqui tem que resolver a álgebra disso. Então isso vai dar 80 mg é igual, passando para lá, isso vai dar 37.250. Quando você divide esse 37.250 dividido aqui por 80, essa massa de gelo vai dar 466 gramas aproximadamente. Deixa eu diminuir então um pouquinho aqui para você enxergar o exercício como um todo. Ó, veja, a gente descobriu então que a massa de gelo aqui que derreteu foi de 466, falei 466 e coloquei 460. Deixa eu arrumar aqui, 466 aproximadamente, tá? Se você dividir aí 37.250, já fiz esse exercício, então ficou mais fácil para mim escrever aqui. Mas depois você faz a conta, você vai ver que vai dar 466 aproximadamente de gramas aqui. Aí, que informação é essa, né? Que eu vou dizer que lá dentro do calorímetro, que é o que ele está perguntando, eu tenho já aqui quem está lá dentro? 1.000 gramas de água, que já estavam a 40, mais 466 gramas de gelo que viraram água, né? Então, no total, eu vou ter 1.466 gramas de água dentro do calorímetro. Essa é a resposta que nós estávamos procurando. Vou até fazer aqui um destaque para vocês, ó. 1.460 gramas é a resposta. Por quê? Porque foram os 1.000 gramas de água que nós temos, mais os 466 gramas de gelo que se derreteram. E perceba que a gente chegou nessa conclusão porque aqui ela está me dizendo que para que isso fosse, se eu conseguisse derreter, eu tenho que gastar essa quantidade de calor aqui. E aí, somando todos esses calores, tem que dar zero. Perceba e volto a te dizer que se, depois eu apago aqui, se essa quantidade de calor fosse maior, por exemplo, fosse aqui, fosse um valor maior, né, uma temperatura, eu fiz aqui outro valor, deu, sei lá, 5.000. O que a gente faria? Continuaria aqui e a temperatura de equilíbrio estaria no estado líquido da matéria. E aí eu teria toda a água derretida e o equilíbrio ficaria numa temperatura acima de 0 graus Celsius. Aí você teria que usar o quimacete. Aí você usaria o quimacete daqui, mais o quimole daqui, mais o quimacete daqui, somado com o quimacete desse termo. E aí você encontraria a temperatura de equilíbrio. Como eu sei que fazendo esse cálculo aqui pela comparação do azul com o verde, você viu que a temperatura de onde as duas curvas, tanto de aquecimento quanto de resfriamento, se encontram a 0 graus Celsius. Então, isso quer dizer para a gente que a temperatura de equilíbrio é de 0 graus Celsius. Então, né, eu posso garantir para você que quando as duas temperaturas, se eu colocasse um termômetro lá dentro, ao final do processo, a temperatura seria zero. Mas eu preciso descobrir aqui a pergunta desse exercício é quanto de gelo derreteu. E a gente viu que dá 466. Então, no total, lá dentro do calorímetro, vai ter as 1.000 gramas de água, mais 466 gramas de água que eram gelo. E aí a gente chega na alternativa E aqui. Belíssima questão, viu? Espero que você entenda esses processos de transformações de calor nos exercícios mais avançados. E aí, espero assim que você consiga ter entendido essa questão, a questão número 28 da EFON. Se com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui. Se precisar, mande seus exercícios, mande seus comentários e também dá um like se esse vídeo te ajudou a seguir por aqui. Beleza? Então, mais uma questão aí da prova da EFON sobre trocas de calor.